Neste vídeo eu vou te falar o que é o overlay do Bootstrap View e como você pode utilizar ele nos seus projetos. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções. O overlay ele é utilizado para trocar o estado de um elemento ou componente. E com isso você pode fazer um efeito de loading de carregamento. Vamos dar uma olhada como fazer isso na prática. Então eu já estou com um projeto iniciado aqui. Já tenho aqui no main.js instalado o Bootstrap View. E aqui no app eu vou criar um componente de card do Bootstrap View. Então eu vou colocar aqui um bcard. Vou colocar um title meu card e um bcard text aqui. Vou colocar teste dentro dele, somente para renderizar esse card na tela. Então se eu vier na tela aqui, esse projeto já está rodando no localhost 8081, aqui na minha máquina. E ó, aqui eu já tenho este card, tá? Somente com o título e uma descrição. Porém, eu quero que tenha um efeito nele aqui para mostrar ele num estado de loading. Então eu vou voltar aqui na tela e por fora aqui desse card eu vou colocar o componente B overlay. Então eu vou cercar o card aqui com o overlay. E o overlay aqui eu posso passar uma prop que é o rounded com SM e o .show, que vai ser uma variável se vai mostrar ou não este efeito. Se eu colocar como true aqui diretamente e voltar na tela, dá para ver aqui que o card está bem clarinho e criou este efeito aqui de carregamento para esse card, tá? Eu vou colocar um botão aqui abaixo somente para controlar esse estado. Então vou colocar um button. Vou colocar mostrar esconder overlay. Aqui eu vou colocar um @click e eu vou criar uma variável show que vai receber o contrário de show, tá? Então eu já vou declarar esse show aqui dentro do data, colocar um return. Declarar ele inicialmente como falso, e se eu clicar nesse botão aqui, ele vai primeiramente atribuir true e depois ele vai atribuir false. Ele vai ficar alternando esse estado aqui, beleza? E aqui para o show, para a própria show aqui do overlay, eu vou passar a variável show. Então voltando aqui na tela, já tem aqui o mostrar e esconder, e se eu clicar nele, não fez nada. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Vou vir aqui no console. Aqui ele está falando que o return tem que ser um objeto. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade o código aqui está certo. Deixa eu atualizar a tela. Às vezes faltou uma atualização aqui. Então beleza, já funcionou aqui o mostrar e esconder o overlay. Beleza? Então aqui ele faz um efeito já de carregamento aqui com o loading nesse card. Aqui dá para ver que esse overlay ele ficou com uma corzinha mais clara e com opacidade aqui, né? Porém, essa cor e essa opacidade é configurável. Então, para isso, eu vou voltar aqui no código. Eu vou duplicar esse overlay aqui. Aqui eu vou colocar uma classe mt3 só para desgrudar do card aqui. E aqui eu vou comentar esse. E eu vou trocar essa variante aqui, né? Eu vou trocar a cor deste overlay. No caso, eu vou colocar o dark. E eu vou colocar um opacity de 0.5. Tá? Aqui no opacity tem que ter os dois pontos aqui. E aqui no variante eu coloquei dark, mas ele pode ser qualquer variação do Bootstrap View. Tá? Então eu vou voltar na tela. E ó, aqui agora se eu dar um mostrar e esconder, dá para ver que ele ficou agora com a cor preta. Se eu quisesse, por exemplo, a cor verde, daria para eu trocar aqui o success. Tá? E aí quando eu voltar, ele já está aqui na cor verde. O opacity ele controla exatamente a opacidade aqui desse overlay. Então se eu diminuir, por exemplo, para 0.1, ó, dá para ver que ele ficou um verde bem clarinho, ele é quase imperceptível aqui, né? Vou aumentar um pouquinho para 3, por exemplo. E olha, deu para ver que ele mudou aqui. Essa opacidade vai de 0 a 1, e aí se eu colocar, por exemplo, 0.9, ele vai ficar com a cor já bem escura aqui para esse overlay, beleza? Nesse caso aqui, o loading que ele está rodando aqui é o loading padrão, porém dá para trocar pelo outro loading do Bootstrap View.
Então eu vou duplicar isso daqui mais uma vez. Eu vou pegar o do primeiro, só para não pegar a própria de variante e da opacidade. Vou descomentar esse bloco. E aqui, para esse overlay, eu vou colocar mais duas props. Eu vou colocar a spinner variante para definir a cor desse spinner. Vou colocar o primary. Antes ele estava com dark, né? E o spinner type eu vou passar como grow. Só essas duas configurações aqui eu já consigo trocar o spinner que aparece. Então voltando aqui, deixa eu atualizar só para confirmar. Se eu mostrar o overlay, ó, dá para ver que ele trocou o spinner, né? Em vez de ser o spinnerzinho rodando, tem aqui a bolinha aparecendo e sumindo. Se eu quiser, eu também posso trocar a cor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Danger. E ele ficou aqui com a cor vermelha. Um outro exemplo bem legal para esse overlay aqui é poder colocar o estado de carregamento em um botão. Então, quando você fazer a submissão, o envio de formulário, fazer o botão ficar com efeito de carregamento. Então, vou voltar aqui, comentar mais uma vez. Vou comentar agora o botão também. E vou criar aqui mais um novo elemento. Esse elemento vai ser um B overlay, novamente. E dentro dele eu vou colocar um B button, tá? Que vai ter um valor de salvar. Esse button aqui ele vai ter um variante primary para ser um botão aqui na cor azul. E aqui vou colocar as props aqui desse overlay. Então, primeiramente vai ser a prop show novamente. Vou colocar aqui como true diretamente. Vou colocar um opacity de 0.6. Vou colocar aqui dessa forma. Vou colocar um spinner small. Vou colocar um spinner variante. Então, o spinner small aqui para ele ficar de um tamanho menor, tá? O variante vai ser primary. E uma class de inline block. Perfeito. Vou voltar na tela. E, ó, só isso daqui já deu para ver que ele fez o efeito aqui nesse botão. Vou dar um zoom só para ficar mais fácil de ver. Então, ó, ele já fez aqui nesse botão o efeito do salvar. Tá? Então ele fica com um efeito de carregamento para esse botão aqui. Eu vou incrementar esse código aqui fazendo a simulação como se eu estivesse enviando algum dado para alguma API. Então eu vou voltar. Aqui no show eu vou trocar para utilizar prop show. Aqui no botão eu vou criar um evento @click que ele vai chamar um método, tá? Nesse caso aqui eu vou declarar o nome do método como save. Aqui dentro do data, né, abaixo do data, eu vou colocar os métodos e vou colocar o método save que eu declarei ali no click. Para esse método, o que eu vou fazer nele? Primeiramente, eu vou atribuir para o show o valor true. Vou aqui utilizar uma forma para eu manter o contexto do this, porque eu vou utilizar um set timeout. Então eu estou declarando o this para essa variável aqui, porque quando eu utilizar o set timeout, ele vai trocar o contexto do this. E eu preciso do contexto atual para poder depois voltar o valor do show para false. Tá? Então eu vou colocar um set timeout. Eu vou declarar a function. E aqui eu vou passar um set timeout de 2 segundos. Tá? Depois de 2 segundos, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o self.show e volte para o valor false. Tá? Então essa técnica aqui é só para poder manter o contexto do this. Porque quando eu utilizo um set timeout, ele troca esse contexto aqui. Se eu colocasse o this.show, ele não iria achar, beleza? Então voltando para a tela aqui, ele já tem o botão normal. Deixa eu atualizar, deixa eu ver, tinha dado um erro aqui. Mas eu acho que é porque eu não tinha terminado de escrever. E se eu clicar aqui no botão de salvar, ele faz o efeito para mim e depois de 2 segundos ele volta ao estado normal. Então é basicamente esse efeito que ele vai fazer e que você pode fazer para colocar em algum formulário seu, e isso indica para o usuário que ainda tem alguma coisa carregando.
No caso, eu coloquei um tempo fixo de 2 segundos, mas caso você faça alguma chamada para alguma API, você pode esperar o retorno dessa API para voltar o valor aqui da variável show para o false. Beleza? O código de exemplo desse vídeo vai estar no meu Code Sandbox e eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesse vídeo é isso, valeu!